Graça e paz, queridos, graça e paz. Deus abençoe a tua vida poderosamente nesta bela noite. Seja bem-vindo a essa live. Mais uma vez, quero dizer para você que estou aqui, aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil, estado de Santa Catarina. Estou aqui em Pirabeiraba. Quero dizer que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente. Quero aqui tratar de algo muito importante, algo muito importante, que é acerca de posicionamento. O que é posicionamento? Nós conhecemos a gramática portuguesa. O que é posicionamento? Posicionamento é o ato de posicionar. Posicionamento. Nós sabemos que, assim, nós entendemos mais ou menos sobre o que é posicionamento. Posicionamento tem a ver com a posição. Tem a ver com posição. Nós, seres humanos, nós temos uma posição. Temos uma posição. Os militares, quando param, eles param com uma certa posição. Os que andam com o presidente, há uma certa posição que eles fazem. Uma posição. Agora, nós como cristãos também precisamos temos a nossa posição. Por isso que quero falar um pouco sobre posicionamento. Posicionamento é o ato ou atividade ou ação de posicionar. Posicionamento é colocar alguma coisa na sua devida posição. Isso é posicionamento. Colocar alguma coisa na sua posição. Isso é posicionamento. Então, nós como cristãos também precisamos ter posicionamento. Por quê? Existem muitos cristãos que não têm posicionamento. Entende? Existem muitos cristãos que não têm posicionamento. Agora, eu quero explicar o que acontece quando um cristão não tem posicionamento. Escuta, a palavra no livro de Tiago, a palavra diz assim: resistir, portanto, sujeitai-vos a Deus, Primeiro ponto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é isso? Isso tem a ver com posicionamento. Posicionamento. E a Bíblia no hebreu fala como: mantenham bem firme a vossa confissão. Isso também tem a ver com posicionamento. Queridos, nós quando vamos na Bíblia, a palavra sempre nos orientou a sermos pessoas com posicionamento. Por quê? Nós como cristãos precisamos, queridos, de ter posicionamento. Nós como jovens, precisamos ter posicionamento. Porque quem não é a palavra em si, a palavra no livro de Gálatas 5, quando fala sobre obras da carne, quando fala sobre o da carne, depois fala sobre o fruto do Espírito, nós encontramos, aí está incluso domínio próprio. Sabe o que é isso? Toda pessoa que não tem posicionamento, ele não tem autodomínio, ou seja, ele não tem domínio próprio. Por isso que tem muita gente que fala assim: o diabo está forte demais, o inimigo está furioso, a luta está grande, o mar as ondas estão se levantando contra mim, não aguento mais, não suporto mais. Outra coisa pode ser falta de posicionamento, razão pela qual tem pessoas que pequena luta que surge, logo está a cair. Pequena provação, logo já está a falir. Pequena provação, logo está a cair. Pequena coisa que o inimigo faz, ele já não aguenta, porque é falta de posicionamento. Razão pela qual tem pessoas que bebiam, eles conhecem Jesus, se convertem, depois voltam mais a beber. Você sabe por que eles fazem isso? É falta de posicionamento. Tem pessoas que faziam tudo errado, vivia no adultério, vivia no namoro impuro, muitas coisas.
Aí conhece Jesus, né? Conhece Jesus, ele se arrepende, se converte, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Aí é dado aconselhamento, um cara batizado, mas de repente ele volta mais a cometer o adultério, ou volta mais a fornicar, ou volta mais como posso dizer, a prostituir, volta mais a beber, volta mais a fumar, é porque essa pessoa não tem posicionamento. É por isso que, queridos, uma das armas que o diabo está a usar, né, é tirar o posicionamento nas pessoas. Por quê? O diabo ele conhece a palavra. O diabo ele sabe que eu e você precisamos de ter posicionamento. Saul é um exemplo de um ungido que não teve posicionamento. Toda pessoa que tem posicionamento ouve, escuta e obedece uma e única voz. Por falta de posicionamento, Saul caiu. Saul foi tirado do reino por falta de posicionamento. Como assim? Deus mandou Samuel falar para quem? Para Saul. Saul, vai lá na terra dos amalequitas, mate tudo. Queridos, na palavra não tem palavra, aliás, na Bíblia não tem palavra desnecessária e não tem letra inútil. Deus, quando fala tudo, é tudo. Deus disse, vai da terra dos amalequitas, mata tudo, 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 tudo é tudo. A palavra tudo não tem o seu singular e o teu plural, não tem. É tudo, tudo. Entendeu? Por falta de posicionamento, Saul foram. Chegando lá, começou a matar coisas ruins, coisas boas, levou. Até animais levou. Até o rei Agag, ele levou. Ai, queridos, lembrando disso, né, tem um dia que eu preguei acerca dessa passagem bíblica, né, sobre sacrifício e obediência. Né? Cheguei lá em casa, minha esposa me perguntou, falou assim, se esse Deus te falasse, né, para você me matar, você me mataria? Eu disse, claro que eu te mataria. Né? É uma brincadeira. Eu disse, claro que eu acabaria contigo, mulher. Acabaria logo contigo, porque Deus mandou. Né? Glórias a Deus. Né? Então, é mais ou menos assim. Por quê? Posicionamento. Rei Saul não fez isso. Não fez isso. E o cara de pau do rei Saul, cara sem vergonha, quando o profeta veio, né, começou a vir aquele mugido de boi, vaca, ovelha, não sei o quê. Aí o profeta perguntou para ele, você fez o que Deus te mandou? Ele disse, sim, eu fiz tudo. Ele disse, tá bom, esses animais que você que estou a ouvir aí, disse, eu levei para dar sacrifício ao Senhor. Queridos, toda pessoa que não tem posicionamento está mais preocupado em sacrificar ao Senhor do que em obedecer ao Senhor. Toda pessoa que tem posicionamento está mais preocupada em obedecer do que em sacrificar. Por isso que um pai que tem posicionamento, antes de dar presente, ele dá presença. Todo pai que não tem posicionamento, toda mãe que não tem posicionamento, ele dá mais presente e não dá presença. Essa família não está posicionada. Sendo tarde ou cedo, vai se destruir. Nós precisamos ter posicionamento. Eu estou aqui no Brasil, vou ficar 1 mês e 3 semanas aqui. Somente no mês que vem, no próximo ano, no primeiro mês que volto para Moçambique. Quando eu chegar lá, vou ficar 1 semana só com a minha família. Não quero saber de igreja, não quero saber de ovelha, não quero saber do quê. Só vou cuidar da minha família, né? Cuidar da minha família, vou cuidar da minha esposa principalmente. O que é isso? Posicionamento. Imagina só, 1 mês e 3 semanas estou aqui no Brasil. E chego lá em Moçambique, estou a ir para outro lugar. Não tenho posicionamento e a minha pregação vai ser nula. E as minhas orações, Deus não vai ouvir. Entende? Então, nós precisamos de ter posicionamento. Tem pessoas que falam assim, não tenho tempo para Deus, não tenho... Tá bom, mas você tem tempo para o trabalho. Acorda às 7, né, às 6, vai no trabalho às 7, né, da manhã e larga às 5 da tarde, volta em casa, diz que não tem tempo para Deus. Querido, é indesculpável diante de Deus.
nós precisamos ter posicionamento. Queridos, uma pessoa que tem posicionamento nunca vai colocar a culpa nos outros, sempre vai assumir a culpa, sempre vai reconhecer as falhas, vai reconhecer os erros. É por isso que tem pessoa que nunca reconhece. Adão é um exemplo de alguém que não teve posicionamento. Ah, pastor, você está falando heresias. Amém. Deixa eu te explicar aqui. Queridos, Deus perguntou para Abraão: quem é que te disse ou quem é que te fez saber que você está nu? Alguém que tem posicionamento, alguém que está posicionado de verdade, sabe o que falaria? Ah, Senhor, sim, quem me fez saber é que eu comi aquela fruta, entendeu? Mas ele não. Ah, Deus perguntou: Adão, quem te fez saber que você está nu? Quem te fez saber? Porventura você comeu da árvore, né? Comeu do fruto proibido? Abraão veio dizer sim ou não. Sabe o que Adão disse? Começou a colocar a culpa na Eva. Essa mulher aqui que você me deu é que me fez pegar. Aí a Eva também veio dizer não. Também começou a colocar a culpa na serpente. Essa cobra aqui é serpente. Deus viu que esses caras aqui, essas pessoas aqui não têm posicionamento. Agora deixa eu sentenciar. Aí Deus começou a sentenciar. Ah, não, pastor, mas se eles, mesmo se tivesse posicionamento, não tivesse, Deus poderia sentenciar. Querido, escuta uma coisa. Imagina só, às vezes um filho apanha, sabe por quê? Porque ele não responde o que o pai está a perguntar. Imagina, por exemplo, eu chego diante do meu filho, eu falo assim, quem quebrou a louça? Aí ele fala: ah, não, meu marido estava aqui a me empurrar. Aliás, foi meu amigo, não sei, estava a fazer isso. Não, eu não perguntei. Eu somente perguntei. Está a ver? Eu pergunto uma coisa, ele me responde a outra. Por isso que tem filhos que apanham dos pais, porque responde uma coisa que o pai nem perguntou isso. Entende? Então, pessoas sem posicionamento também é assim. Um cristão que não tem posicionamento também é assim. Você pergunta: ah, filho, ah, irmão, por que você não vem no culto? Ah, estava cansado demais, estava ocupado demais. Querido, no trabalho você não fica ocupado. Só para vir na igreja você fica ocupado. Falta de posicionamento. Tem casal, sabe, todos os casais, no dia de casamento vai se prometer na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, estaremos juntos até que a morte nos separe. Somos uma só carne, né? Sangue do meu sangue, osso dos meus ossos, não sei, carne da minha carne, não sei, como vocês dizem, né? Mas o que acontece? Aí, depois disso, celular tem senha. Aí a esposa não pode saber senha, ou o marido não pode saber senha, ou aí celular, né? Tem WhatsApp e Face, tem impressão digital, código, privacidade. Querido, falta de posicionamento. Um casamento se destrói por várias vezes é falta de posicionamento do cônjuge. Falta de posicionamento do cônjuge. Eu, meu celular tem senha, mas minha esposa conhece todas as minhas senhas. Conhece. Minha esposa não mexe muito no meu celular, mas conhece todas as minhas senhas. Por quê? Posicionamento. Não adianta eu pregar uma coisa e viver a outra. Não adianta. Né? Não sou perfeito, não sou justo, mas muitas das coisas que eu prego, eu vivo aquelas coisas. Entende? Quando minha esposa está horrível, nunca prego para a igreja, né? Trate bem sua esposa, faz aquilo para a tua esposa. Não, se eu vejo, não, falei algo aqui na minha esposa, nem prego acerca de esposas. Entendeu? Mas se eu ver que minha esposa está bem posicionada e eu também estou bem posicionado, aí nós pregamos aquilo que nós vivemos. Entendeu? Agora é assim que uma pessoa posicionada tem que se comportar. Eu saí do Brasil para aqui, aliás, saí da África, lá em Moçambique, para aqui no Brasil. Eu não saí logo, comprei passagem, vou no Brasil, fico tantos meses, você fica aqui, minha esposa fica aqui. Não fiz isso. Primeiro sentei com ela, falei: olha, querida, né, se eu voltar em dezembro, né, passagem está muito mais cara. Se eu voltar em janeiro, né, passagem fica um pouco mais baratinho. Agora o que você acha? Só que se eu gastar muito, né, você vai passar necessidades. Agora, se eu gastar pouco, você não vai passar nenhuma necessidade. O que você acha? Né? Aí nós fizemos um trato e eu comprei a passagem, depois vim para cá. Né? Foi assim, por isso que estou aqui e ela também está lá.
Entende? Então, é assim como alguém que tem posicionamento tem que se comportar. Você sabe por que muitas empresas estão a falir? É porque as esposas não têm posicionamento. Pensa que tem que passar cartão, gasta, 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 gasta. Não é assim. Às vezes o marido também gasta, 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 gastos desnecessários. E depois sabe, fala como o inimigo está furioso. Ore por mim, pastor. Repreenda o devorador. Ah, minha querida. Não é assim. Tenha posicionamento. Eu, quando alguém vem assim, pastor, ore por mim, repreenda aí o devorador, eu falo, como você gasta? Não, faço isso, compro aí. Eu falo, não, o grande devorador é você mesmo. Falta de posicionamento. Porque prosperidade financeira vem através de 3 coisas. Primeiro, trabalho, boa administração e fidelidade com Deus. São 3 coisas. Agora, se a pessoa, sim, trabalho, né? Você trabalha, má administração, falta de fidelidade. Não, devorador é você mesmo. Eu falo na cara, devorador é você é o maior devorador. Eu falo assim mesmo. Eu falo, para quem me conhece sabe que eu sou muito sério. Eu falo que devorador que eu tenho que repreender é você. Entende? Nós precisamos ter posicionamento. Posicionamento. Toda pessoa que tem posicionamento, o que acontece? Ele é pronto para ouvir e tardio para falar. Toda pessoa que não tem posicionamento é rápido em falar, pronto para falar e tardio para ouvir. Por isso cria problemas. Cria problemas. Quando minha esposa está brava, está revoltada, não sei o quê, não falo muita coisa, não. Eu só escuto, entro no quarto, estou a dormir. Entende? Então é assim. Agora, porque tenho posicionamento. Agora imagina só, ela de repente começa a falar. Eu também falo, logo briga. Entendeu? Agora temos que ter posicionamento. Por isso que muitas brigas surgem por falta de posicionamento. Entendeu? Esposa está brava, você tem que saber posicionar-se. Né? Marido está preocupado com algumas coisas, você pergunta uma vez, 2 vezes, não fala nada. Tenha posicionamento. Tenha posicionamento. Talvez a cara do seu marido, né, tem 200 rugas na cara dele. Seja mulher posicionada. Seja mulher posicionada. Nunca brigue com quem está furioso. Nunca pressione com quem está irado. Entendeu? Então, vamos parar com divergências. Vamos ser pessoas posicionadas. Davi era uma pessoa posicionada. Era alguém que tinha posicionamento. Alguém que tem posicionamento é corajoso. Josué e Caleb foram 2 homens que tinham posicionamento. Olha só, quantos homens que foram espiar a terra? 12. Eles foram, aí voltaram. Aqueles homens, né, que foram espiar a terra. Quando voltaram, o que aconteceu? Eles disseram, não vamos entrar na terra porque tem gigantes. Eles nos viam como gafanhoto. Perderam posicionamento. Mas Josué e Caleb, sabe o que eles disseram? Disse, gafanhotos são vocês, mas nós vamos comer o inimigo como pão. Alguém que tem posicionamento é assim. Alguém que tem posicionamento, no lugar que tem muro, ele consegue ver ponte. No lugar que tem muro, ele consegue ver ponte. Sabe por quê? Isso é posicionamento. Alguém que tem posicionamento, se ele dizer que vou conseguir isso, vai conseguir. Por isso que Davi disse que Golias, vou te matar hoje. O Senhor hoje me entregará a tua cabeça nas minhas mãos. E todo Israel hoje saberá que existe Deus em Israel. Posicionamento. Mas os irmãos que eram guerreiros, soldados de Saul, sabe o que disseram? Não, esse homem aqui vai nos esmagar. Estavam a tremer, estavam com medo. Você não seja pessoa que tem medo. Medo não provém de Deus. Medo e dúvida não provém de Deus.
Você sabe qual é o perigo da dúvida? Dúvida é o contrário da fé. Dúvida é o contrário da fé. Toda pessoa que não tem posicionamento, ele vive na base da dúvida, na base da incerteza, na base da incredulidade. Querido, seja alguém com posicionamento. Dúvida é você dizer que Deus não é capaz de fazer o que Ele disse que faria. Isso é o perigo da dúvida. Dúvida é o contrário da fé. O que é fé? Dúvida é o contrário da fé. Você sabe o que é fé? Dúvida é o contrário da fé. Dúvida é dizer que o diabo tem mais poder do que Deus. Agora, fé é dizer que Deus é todo poderoso e o diabo não pode fazer nada. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Precisamos de jovens posicionados. Precisamos de mulheres posicionadas. Precisamos de homens posicionados. Razão pela qual Deus não permitiu Gideão ir na guerra com todo mundo. Deus permitiu Gideão ir somente com os 300. Por quê? Os 300 homens foram homens posicionados. Homens com posicionamento. Precisamos de homens com posicionamento. Por isso que Deus não permitiu que todos fossem para a guerra. Porque cada um iria se gloriar na sua própria força e na força do seu braço. Mas Deus disse, não, com 300 homens posicionados, darei a vitória. Por isso que Deus, para matar Golias, não precisou de muitos, precisou de um, Davi. Porque era um homem posicionado, sabe? Para Deus vale mais um homem com posicionamento do que 1000 homens sem posicionamento. Para Deus vale mais um homem com coragem e valentia do que 1000 homens covardes e medrosos. Querido, vamos ter posicionamento. Mulher que tem posicionamento, se o filho está nas drogas, o filho da prostituição, na promiscuidade, seja o que for, mulher que tem posicionamento, mesmo orando 2 anos sem nada acontecer, ela não se conforma, ela vai manter a posição. Escuta uma coisa, mesmo a descida do Espírito Santo não foi para qualquer pessoa. O dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para pessoas que tiveram o posicionamento. Razão pela qual Jesus, ele falou como antes de subir, ele falou assim, e permanecer em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo e sejam revestidos de autoridade, aliás, de Espírito e poder. Por isso que naquele dia diz que veio um vento, veio de repente um vento veemente impetuoso. Querido, somente receberam o Espírito Santo pessoas com posicionamento. Pessoas que não tiveram posicionamento, eles não receberam o Espírito Santo. Vamos ter posicionamento. Estou sentindo calor aqui, aleluia. Vamos ter posicionamento. Vamos ter posicionamento. Vamos ter... pastor, eu faço as coisas para agradar meu amigo. Seja pessoa com posicionamento. Pastor, só bebi um pouquinho só para agradar os meus amigos. Querido, querida, tenha posicionamento. Pastor, só fiz só um pouco, querido, tenha posicionamento. Razão pela qual tem pessoa que confessa hoje, confessa amanhã, confessa outro dia, está todo momento a cometer a mesma falha. Querido, tenha posicionamento. Pastor, eu já orei demais e nada está a acontecer, nunca mais vou orar. Deus não me escuta. Não, tenha posicionamento. Já orei demais, nada funcionou. Querido, tenha posicionamento. Tenha posicionamento. E o diabo hoje ele está a lutar para que as pessoas não tenham posicionamento. Razão pela qual hoje em dia tem muitos divórcios. Sabe o quê? Outra coisa é falta
de posicionamento. Por quê? Quem tem posicionamento, ele perdoa. Falta de perdão está a levar muitos casais ao divórcio. Falta de perdão, sabe, falta de posicionamento está incluso falta de perdão. Falta de perdão. Falta de perdão está a levar muitos casamentos ao divórcio, muitos casais a divorciarem. Falta de perdão. Toda pessoa que tem posicionamento não guarda mágoa nem rancor. O que é isso? A palavra diz no livro de Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que a palavra está a dizer? Quando vocês zangarem, né? A Bíblia não proíbe zangar. Entenda uma coisa aqui. A Bíblia não proíbe ninguém zangar, né? A Bíblia não proíbe ninguém ficar chateado, nem ficar de cara feia. A Bíblia não proíbe. A Bíblia proíbe você permanecer daquele jeito até ao pôr do sol ou até no dia seguinte. Por isso que o problema de hoje tem que se resolver hoje. O problema de agora tem que se resolver agora. Porque deixando para amanhã, aí já dá lugar ao diabo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Entendeu? Então a regra é mais ou menos assim. A regra é mais ou menos assim. Por isso que o meu tema que eu estou a falar, né, é acerca de posicionamento. É acerca de posicionamento. Vamos ter posicionamento. Vamos ver que a nossa vida vai ser melhor. Não vou dizer que vai ser fácil, né? Mas é uma luta. Tenha posicionamento. Saiba quem você é. Tenha sempre posicionamento. Não seja como o rei Davi, que perdeu o posicionamento. Davi reconheceu e teve novamente posicionamento. Não seja como Salomão, que deixou de ser um homem com posicionamento. Sabe, queridos, um cristão que não tem posicionamento, às vezes você se pergunta, mas como que um cara, né, assembleiano, pentecostal, pessoa do RTT, ele deixa e vai para a terreiro de Macumba, né? Você quer ficar aqui,